Alguma vez na sua vida você viu aqueles insetos, aquelas tipo formiguinhas que ficam voando ao entorno da luz no tempo de calor? Nós vamos falar sobre isso. Saiba o que são os insetos que aparecem no calor e ficam na luz. Siriris, aleluias ou cupins de água usam a lua como referência em voos para encontrar um par, mas se confundem com as lâmpadas. Bora falar sobre esse assunto bem interessante. Bora pro vídeo. Vocês já viram aqueles insetos que ficam lá na lâmpada? Olha a lâmpada lá em cima, né? Tá vendo a lâmpada? No tempo de calor, vêm alguns insetos voadores, parecem umas formigas com asa, e ficam ao redor, voando ao redor da lâmpada. Isso já aconteceu na sua casa? Deixa aí o seu comentário. A gente vai saber sobre esses insetos agora. Eu vou ler a matéria e acompanhe até o final, que é um assunto interessante, para a gente não ficar falando só de política, só de coisa ruim. Vamos trazer aqui assuntos diferentes. Eu vou ler a matéria para você entender. Em épocas de temperaturas mais elevadas nas cidades, é comum observar uma maior presença de insetos tanto nas ruas como dentro das casas. Mas um tipo específico é bastante conhecido por surgir em dias quentes e ter uma certa fixação pelas lâmpadas. Os siriris, ou aleluias, ou ainda conhecido como os cupins de água, são pequenos insetos voadores que, na verdade, são cupins em fase de reprodução. Os siriris, normalmente, fazem as revoadas em épocas quentes, período que esses insetos começam a sair para procurar seus pares, suas namoradas, e formar as novas colônias. Destaca Francisco Zorzenon, biólogo pesquisador da Unidade Laboratorial de Referência em Pragas Urbanas do Instituto Biológico IBAPTA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Você está vendo aí já os bichinhos enquanto eu vou falando sobre a matéria aqui, continuar a matéria. O voo dos siriris normalmente acontece entre o final da tarde e ao anoitecer. E como os casais não acasalam no ar, os pares passam a procurar um lugar chamado de câmara nupcial para reprodução. O biólogo enfatiza que a fase alada dos cupins dura pouquíssimo tempo, mas depois de perderem as asas, as rainhas podem viver entre 25 a 30 anos e botando milhares de ovos por dia. E os soldados e operários vivem normalmente de 2 a 3 anos. Fixação pela luz e perigos. De acordo com um especialista, é muito comum observarmos os siriris nas luzes pelo fato deles utilizarem a luz da lua como referência durante os voos. Como as ruas têm muitos postes de iluminação e as casas têm muitas lâmpadas, eles acabam se confundindo e se aglomeram nesses locais. Abre aspas. Além disso, existem alguns comprimentos de onda que não podem ser vistos pelos humanos, como o de luzes ultravioleta, que os insetos enxergam muito bem. Lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio
normalmente tem esses comprimentos, o que atrai ainda mais esses insetos para dentro de casa, ressalta o pesquisador. Francisco ressalta que os siriris não oferecem nenhum risco para os humanos ou animais domésticos, porque eles não picam e também não transmitem doenças. O único problema é o incômodo de ter muitos desses insetos dentro de casa, e é verdade. Contudo, as complicações podem começar a surgir a partir do momento que eles perdem as asas, tornam-se cupins e começam a se reproduzir para formar as colônias. Abre aspas. Esses siriris podem ser provenientes de várias espécies de cupins que não necessariamente causam danos em imóveis, por exemplo, quando perdem as asas, mas o surgimento de muitas asas no chão de casa pode ser um indício de que os casais estão começando a se formar em maior escala, o que pode ser um risco para o futuro. No futuro, formas de combate. Diante dessa fixação desses insetos pela luz, uma das formas mais comuns e eficientes de combater as revoadas de siriris dentro da sua casa é apagando as lâmpadas, para eles não buscarem esses pontos de referência, além de fechar as janelas e portas quando começar a anoitecer. Outras alternativas apresentadas por Francisco são colocar telas em espaços onde esses insetos podem usar para entrar nas casas e instalar lâmpadas de luz amarela nas residências, uma vez que elas não atraem tanto os insetos, essas luzes amarelas. Caso comece a observar a formação de colônias de cupins em algum canto de casa, a indicação do especialista é contratar algum serviço de dedetização para que não haja o risco deles começarem a destruir móveis e outros itens de madeira. E aí, para me encerrar esse vídeo, tá chegando o dia 22, começa a primavera, e aí já a temperatura já começa a subir, começa a esquentar, já está começando a esquentar. Hoje é dia 3 de setembro, já está bem quente aqui em São Paulo, onde eu moro, não sei no seu estado. E aí está bem provável perto de vir esses cupins, essas formigas, a gente chama de formiga voadora, mas são cupins ou siriris, como aqui a matéria sempre falou no nome de siriris. Tem lugares que chamam de aleluia. Então é um bichinho que vai na lâmpada mesmo e incomoda. Eu mesmo, às vezes, eu tô dando aula, tá cheio desses bichinhos, aí eu jogo aquele repelente de inseto, aí eles rapidinho se dispersa, né? Mas haja repelente de inseto para tanta inseto que vem de enxame, vem 50, 100, vem bastante. Já aconteceu isso na sua casa? De vir esses insetos voadores, essas formiguinhas voadoras e ficar na lâmpada? Deixa aí o comentário, dedinho no joinha, chicotada no like, splash, se inscreva no nosso canal e fui! Canal Chicote Neles também é cultura.